E o Império Americano, que está na origem da ordem atual, uma ordem global parcial, tem 100 anos no máximo, né? Vem de 1917, quando os boys desembarcaram na França para lutar contra o Império Alemão, não é? E aí ajudaram a derrotar os impérios centrais e instauraram uma ordem que vem das negociações de paz de Paris, 1919. O Woodrow Wilson propôs não apenas um armistício e uma consolidação dos resultados da Grande Guerra, mas propôs um regime que até hoje existe, que é o regime de sanções econômicas. Tem um livro muito interessante, publicado no ano passado, pelo um professor de Yale, Mulder, se não me engano, sobre sanções econômicas. Examina, sobretudo, as sanções econômicas no entre guerras, criadas pelo Woodrow Wilson. Ele dizia que a arma da sanção econômica é muito mais mortal, digamos, ou mortífera, do que uma guerra, do que uma invasão, do que um conflito direto, né? Ele queria estrangular os violadores da ordem internacional pelas sanções econômicas, exatamente as que foram consolidadas na Liga das Nações, se não me engano, artigos 16, 17, depois foram transplantadas para a Carta da ONU, 45, artigos acho que 45, 46, sanções econômicas, ou seja, estrangulamento econômico dos violadores da lei internacional, né? Pelo corte de relações econômicas, financeiras, diplomáticas, bloqueio naval, aéreo, ou seja, o estrangulamento. Como o Império Otomano foi praticamente estrangulado, o próprio Império Alemão morreu de fome em 1918, né? E a derrocada se deu justamente pelo estrangulamento econômico, pelo bloqueio, né? Que tinha sido começado pelo Napoleão contra a Grã-Bretanha e depois foi convertido em bloqueio da Grã-Bretanha contra o Império Francês, que se estendia da Península Ibérica até as planícies russas num determinado momento, né? Então, veja, a ordem criada em 45 é uma ordem de vencedores, sempre é assim. Nenhuma ordem surge como o diálogo, digamos, ameno, né? Congresso de Viena se deu ao cabo de guerras napoleônicas. Liga das Nações se deu ao cabo das negociações de paz de Paris, que impuseram sanções tão severas à Alemanha que as reparações de guerra impostas pelo Tratado de Versalhes se estenderiam durante 40 anos. Ou seja, a Alemanha, desde 1921 até os anos 1960, deveria pagar algo como 1,5% do PIB anualmente para aqueles que foram atacados pela Alemanha desde 1914, não é? O que o Keynes, né, um jovem funcionário do Tesouro Britânico, delegado nas negociações de paz de Paris, denunciou, publicou um panfleto, como todo mundo sabe, né, as consequências econômicas da paz, e renunciou, saiu de Paris, voltou, publicou, ficou famoso, teve 5 edições imediatas, não é? Eu tenho uma delas do início dos anos 20, publicada em português também, disponível digitalmente, se não me engano, na biblioteca da FUNAG. Então, essa ordem criada pela Liga das Nações é uma ordem oligárquica, não é? Que é uma ordem não universal, mas praticamente mundial, porque integrou tanto a China, que ficou descontente com os resultados, teve revolta estudantil em 1919, o Japão ficou muito frustrado, não tanto com a Liga das Nações, mas com a Conferência Naval de Washington, em 1921, que tentava estabelecer uma cota para navios de guerra, né? Dreadnoughts encouraçados, e digamos que Estados Unidos tivesse 10, a Grã-Bretanha 10 também, a França 7, o Japão ficou, acho que, contemplado com 5, né, em tonelagem de armamentos navais, ficou muito descontente. A China também ficou descontente, porque finalmente territórios que tinham sido ocupados pelos ocidentais continuaram sendo ocupados pelo Japão e outras potências. Xangai era uma cidade internacional. Então, essa ordem era muito instável e não suportou nem a invasão da Manchúria pelos japoneses em 31, depois a invasão do continente, nem digamos, a intervenção da Alemanha nazista e da Itália fascista, mussolinista, na Guerra Civil Espanhola, que foi uma preparação, não é, para a Segunda Guerra, testes militares, bombardeios aéreos e etc. Então, essa paz instável só sobrou em 39,
e uma nova estrutura multilateral verdadeira e não tão oligárquica quanto a de 19 foi estabelecida, mas claro que era uma ordem tipicamente ocidental, desde Bretton Woods, passando pela ONU, não é? Pela Carta da ONU em junho de 45, e deve-se reparar o seguinte: a Carta da ONU, decretando 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, ela precede a nuclearização. Nenhum deles era nuclear em junho de 45, quando foi assinado a Carta da ONU em São Francisco. Eles eram considerados os vencedores. Na verdade, só 3 vencedores: União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido. França e China entraram um pouco de contrabando, não é? A França pelas mãos do Churchill, que não queria ficar sozinho frente à União Soviética, e a China porque seria importante para impedir que o Japão voltasse novamente ao seu militarismo dos anos 30, e também porque ela tinha sido muito importante durante a guerra no Teatro do Pacífico, em reter 800 mil soldados japoneses no continente, porque se o Chiang Kai-shek, ou mesmo o Mao Tse-tung, né, no seu Exército Popular de Libertação, fizesse um armistício ou não combatessem as tropas japonesas, esses algumas centenas de milhares de soldados poderiam ter ido, como foram a Birmânia, a Indochina, chegaram a tentar conquistar a Índia, não avançaram, mas poderiam ter conquistado a Nova Zelândia e a Austrália, ademais das Filipinas, da Indonésia, de toda a Indochina francesa. Então foi importante no sentido de dar um prêmio à China que ela não havia tido em 1919, né? Foi muito injustiçada a China. Então, essa ordem é uma ordem estável, mas oligárquica. E havia um único país nuclear, um mês e meio depois da Carta de São Francisco. O monopólio foi quebrado em 49, evidentemente, mas é uma arma que não é uma arma tática ou pode ser uma arma estratégica apenas de dissuasão. Não é uma arma a ser manipulada por militares, e sim por ameaças de políticos, de estadistas, de dirigentes. Então, essa ordem foi muito estável. O Brasil, evidentemente, não tinha escolha em 45 ou 47. Havia um único país que valia 40% do PIB ou mais, bases um pouco em todos os lugares, e foram se estendendo ao Pacífico, ao Índico, à América Latina também, não é? E então o Brasil teve uma escolha razoável, que foi patrocinada pelo Oswaldo Aranha, desde a embaixada em Washington, né, de 34 a 37, e depois na direção da diplomacia brasileira de 38 a 44, quando ele foi defenestrado pelo Vargas, né, traiçoeiramente defenestrado. O Brasil perdeu uma oportunidade muito grande, porque em março ou abril de 44, o Roosevelt, com quem Oswaldo Aranha havia estado, se não me engano, 14 vezes pessoalmente durante a sua estada em Washington, de 34 a 37, depois uma ou duas vezes mais no período seguinte, o Oswaldo Aranha concertou uma aliança com o Sumner Welles, com outros altos oficiais do Departamento de Estado, não é? E ele foi convidado pelo Roosevelt para participar não de Dumbarton Oaks, onde estavam em curso negociações para o pós-guerra entre União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos e China, não é? Mas foi convidado para conversações com o Roosevelt para saber como seria a posição do Brasil no final da guerra. Já se previa, digamos, em 44, um final da guerra vitorioso contra as potências fascistas, mas o pós-guerra, sobretudo, né? E ele não foi, porque o Vargas não permitiu. Aliás, o Vargas não o levou para Natal, em janeiro de 43, quando o Vargas se encontrou com o Roosevelt, voltando de Casablanca, de encontro com Churchill, no Marrocos, passou por Natal. E o Vargas deliberadamente isolou o nosso Oswaldo Aranha, quando deveria ter levado o chanceler americano, Cordell Hull, esteve, não é? Eram negociações importantes, mas eu convido vocês a lerem a carta que o Oswaldo Aranha fez ao Vargas em dezembro de 42, já prevendo a reunião de Natal, que é uma carta absolutamente fundamental, ou seria fundamental para a história política do Brasil e da sua diplomacia, se o Oswaldo Aranha tivesse ido a Washington em abril, maio, junho de 44, e se nós tivéssemos
sido guindados de alguma forma aos debates da organização do pós-Segunda Guerra. Não foi por causa do Vargas, mas essa carta é um documento de 20 e poucas páginas, está no CPDOC, deve estar digitalmente disponível. Ela é não só uma posição diplomática do Brasil para o término da guerra, como uma preparação para o pós-guerra, para a ordem internacional do pós-guerra. Então, vejam, o Brasil, então, começou como um pré-candidato ao Conselho de Segurança, o sexto membro permanente, como afirmou um colega nosso, Eugênio Vargas Garcia, num livro muito importante, aliás, que retoma todos os debates daqueles anos 42, 43, 44, 45 e até um pouco depois, não é? E as posições do Brasil contra o privilégio dado aos 5 membros permanentes, contra o direito de veto, que foram ou ignoradas ou deixadas para trás porque romperia o consenso e criaria um problema. Então, o Brasil tolerou essa discriminação, que é uma infração ao princípio fundamental da doutrina diplomática brasileira, desde o Rui Barbosa, AIA, 1907, da igualdade soberana das nações, que é o esteio fundamental das posições doutrinárias do Brasil e do multilateralismo contemporâneo. O multilateralismo contemporâneo da Carta da ONU se baseia na igualdade soberana das nações. Mas, como diria o George Orwell, né? Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Então, era uma ordem oligárquica, nós protestamos, né? O consultor jurídico Hildebrand Dacioli fez um texto contra o privilégio, mas, claro, aquilo passou, mas o Brasil pediu uma revisão dessa discriminação num período razoável de médio prazo, 4 ou 5 anos. Nunca foi feita, né? Depois se ampliou o conselho para mais membros não permanentes, mas... Então, a participação do Brasil foi muito importante no plano presencial, em toda a montagem do multilateralismo contemporâneo, e tem muito mais informações desde AIA, né, desde a Grande Guerra, desde os anos 30 e 40, ainda no Estado Novo, antes da Carta da ONU, e tem muitos outros legados vindos posteriormente, Santiago Dantas, Afonso Arinos, etc. Agora, a nossa posição foi muito importante no plano da construção do multilateralismo, mas o poder decisório do Brasil era muito pequeno, ridículo, digamos assim, né? No plano geopolítico, mesmo que o Roosevelt, ou o Truman, no caso, né? O Truman tivesse patrocinado o ingresso do Brasil no Conselho de Segurança, nós não tínhamos condições de assegurar segurança, defesa e ofensiva militar, né? Tropas à disposição da ONU para assegurar a paz proclamada ou melhor, o não recurso à guerra de agressão proclamado no artigo 1º da Carta das Nações. Ou seja, o Brasil era um país quase que irrelevante no plano geopolítico, ainda que importante no plano regional. Essa é a minha primeira declaração. Obrigado.